Professor Rodrigo Valente, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos alunos que estão presentes, a todos os nossos professores que estão presentes. Boa Nós vamos tarde. iniciar a tarde de hoje, uma tarde de extrema importância. Nós vamos falar sobre profissões, nós vamos falar sobre futuro. O tema escolhido é Seja a liderança que vai criar novos futuros. Para a sua palestra, professor, ele é extremamente importante. Eu diria que o senhor poderia falar uma semana inteira e ainda haveria pessoas que quereriam tirar dúvidas. Eu não tenho dúvidas que haveria dúvidas. Mas eu quero me dirigir nesse momento especificamente aos nossos alunos. E eu quero aproveitar o momento para dizer, para o nosso terceiro ano especificamente, o nosso terceirão, que está nessa reta final, que está já com as suas metas definidas, a maioria, e que essas metas elas vão traçar o futuro, a rotina, a vida. Isso é muito importante. Isso não é um mal que não tenha cura e não é um bem que sempre perdure. Mas é um momento de decisão, é importantíssimo que se faça uma boa escolha. Sem uma boa escolha, a gente não vai conseguir chegar lá. E para essa escolha, a gente tem ferramentas. A escola é uma ferramenta, nesse momento, onde nós estamos tratando, fundamental. Os momentos com a família normalmente guiam os nossos passos, e isso é normal. Mas na escola a gente convive, a gente aprende, a gente desenvolve e a gente conhece um mundo diferente. E esse mundo vai abrir portas e essas portas serão o nosso futuro. Nós vamos falar de profissões de uma forma geral. Essas profissões, e depois nas nossas salas de conversa, elas tratam de vários aspectos e eu imagino e acredito que serão tiradas dúvidas ou conversas mais pontuais. Mas de uma forma geral, uma forma genérica, eu queria, agradecendo a sua presença, professor Rodrigo, desejar que toda essa temática da tarde de hoje seja muito bem absorvida pelos nossos alunos. As dúvidas não serão sanadas. A gente não pode criar essa falsa expectativa. Mas quem sabe a gente vai conseguir elucidar uma porta, um caminho, para que os nossos alunos tenham a condição de escolher melhor. Vão fazer escolhas corretas, eu não tenho dúvida. Teremos profissionais em todas as áreas e eu tenho certeza que todos serão realizados. Por que eu prefiro a palavra realizados? Porque na minha ótica isso aí vai somar a felicidade com o lado profissional, a felicidade pessoal com o lado profissional desenvolvido. E isso vai dar a realização. Eu imagino que realização é um pouco mais do que simplesmente a felicidade ou do que simplesmente ter uma boa profissão. Une as duas coisas e aí nós temos a realização. E a realização começa por uma boa escolha e a boa escolha começa em casa e na escola. E hoje nós vamos tentar, nessa tarde, sanar as dúvidas, abrir caminhos, mostrar ideias, enfim, colaborar na escolha do futuro. Professor, se deixar, eu vou falar toda a sua 1 hora que tem aqui. Eu não vou sair daqui porque eu tenho esse apego pela mídia, mas eu sei que eu tenho que me controlar. O pessoal que está aqui na volta, todos de máscara, com isolamento, estão me olhando com a cara preocupada, porque já vão 5 minutos que eu estou falando e eu combinei que seriam só 5 minutos. Eu quero deixar essa tarde, declarar aberto este momento específico. E já temos bastante gente online, daqui a pouco teremos mais. Fique à vontade, expresse todo o seu conhecimento e tenha certeza que muitos dos alunos terão bastante dúvidas e talvez lhe procurem depois. Aos nossos alunos, uma boa tarde e um bom recesso em breve. Prestem atenção, o momento é bastante importante. Muito obrigado, muito obrigado. Poxa, eu fico muito feliz e muito honrado, né, com essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouco, né? Eu digo um pouco porque, como o senhor mesmo mencionou, a gente poderia estar uma semana inteira, né, comentando, falando sobre esse tema, né? E eu fico muito feliz de poder estar nesse momento compartilhando esse conhecimento, esse aprendizado.
E sabendo que, na verdade, assim, no momento atual, saber o que é certo, saber o que é errado é muito difícil, né? Porque, na verdade, está tudo mudando, está tudo em transformação. Então, o que é importante é que a gente possa estar conectado com os nossos valores e que a gente possa, a partir desses valores, tomar as decisões que nós julgamos serem certas para o nosso futuro. Para começar, meu nome é Rodrigo Valente. Gostaria de dizer que eu sou um profissional que me formei em publicidade. Depois, eu fui fazer MBA em gestão empresarial. Depois, eu resolvi fazer o mestrado em... Oi? Professor, me dê só Sim. 20 segundos. Nós vamos fazer uma troca de posição. Me dê só 20 segundos. Eu vou deixar aqui o local principal para as professoras que vão ficar aqui acompanhando diretamente. Eu tenho uma viagem para fazer agora em Santa Maria e eu quero só deixar registrado, infelizmente eu não posso ficar, mas que eu adiei a viagem para poder estar aqui nesse início com vocês. Tá bom? Que bom, muito bom. Boa viagem. Vamos ficar pro final, senão interrompe ele já se apresentou. Eu vou dar boa tarde, é só isso que a gente vai fazer. Pode ser? Tá bom, pode ser. Se apresenta e dá boa tarde. Vai. Por favor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Agradeço o comandante nacionais. Agradeço a tua disposição de estar aqui, né, falando com os nossos alunos nesse momento tão difícil, né? Tomara que a gente tenha uma tarde maravilhosa, tanto quanto a gente espera. Quero agradecer o esforço de todos para que possa ter essa oportunidade, né, com os nossos alunos e com tantos profissionais capacitados aí para dar uma visão mais otimista, né, nesse momento, certo? Agradecer o esforço da nossa psico, da Cristina, que fez tudo que era possível e impossível para que essa tarde acontecesse, certo? Nesse momento, mais do que nunca, os profissionais têm que se reinventar. Acho que é um momento muito difícil, mas mais do que nunca, tá todo mundo aí junto, tentando se reinventar, se esforçando ao máximo para ter uma visão otimista, para que a gente possa sair dessa mais fortalecidos ainda, certo? Boa tarde a todos, vamos aproveitar essa tarde maravilhosa aí de trocas. Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. O Rodrigo já estava se apresentando, eu vou devolver a palavra para ele e faço os agradecimentos no final da nossa live. Rodrigo, a palavra é tua. Muito obrigado, Cristina. Na verdade, assim, eu já estava, né, fazendo uma abertura mostrando que eu entendo e sinto bastante a dificuldade hoje de poder decidir por uma carreira, decidir por um futuro, porque também na minha vida profissional eu passei por essas decisões por muito tempo, né? Então, na faculdade, escolhi fazer publicidade, depois me formei, fui fazer o MBA em gestão empresarial, porque eu descobri que ser empreendedor é diferente de ser um profissional, né? Então, assim, eu montei uma agência de publicidade e eu imaginei que, estando formado em publicidade, eu poderia gerenciar uma agência de publicidade. E, na verdade, eu descobri que não, né? Na verdade, eu precisava conhecer a administração e conhecer as técnicas, né, e as metodologias do empreendedorismo. Então, fui fazer um MBA em gestão empresarial. Depois, resolvi buscar novos conhecimentos na área de comunicação e me deparei com um tema muito interessante chamado economia de atenção. E na economia de atenção,
eu acabei me tornando um desenvolvedor de jogos. Então, assim, né, e paralelo a isso, né, eu sou realizador audiovisual, eu tenho uma produtora de cinema, eu também sou professor acadêmico, então trabalho na SPM já há 15 anos, e também atuo em outras instituições. Então, nesse sentido, assim, se me perguntassem, aos 18 anos, qual carreira eu gostaria de exercer, talvez eu poderia dizer uma das facetas, um dos prismas que, na verdade, me constituiu e vem me constituindo como profissional até esse momento. Então, eu sou muito solidário a esse momento de vocês, porque eu sei que é difícil decidir. É difícil decidir, principalmente porque a gente agora está vivendo um novo cenário. Então, se decidir num cenário estabelecido já é algo diferente, imagina decidir num cenário que hoje está em transição. Então, rapidamente eu vou trazer a abertura aqui uma descrição desse cenário para a gente poder mostrar para a gurizada que está assistindo a gente aqui realmente a quantidade de variáveis que a gente acaba colocando na mesa neste momento. Um pouquinho antes da pandemia, a gente já vinha falando que o mundo estava mudando, né? Então, a gente dizia que a gente tinha uma relação hoje de hiperconectividade, então a gente poderia estar em contato com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e isso nas relações profissionais gerou uma transformação bastante significativa, porque a gente não trabalha mais com o nosso local, com a nossa região, a gente trabalha com o mundo, a gente tem clientes no mundo inteiro, a gente tem parceiros no mundo inteiro, trabalhamos com colaboradores também do mundo inteiro. Então, por exemplo, numa das empresas que eu tenho participação, a gente desenvolve jogos para empresas. E nós temos programadores que estão espalhados no mundo. Então, a gente tem gente que está nos Estados Unidos, a gente tem gente que está na Europa, tem gente que está no Brasil, e isso faz com que a gente tenha uma relação multidisciplinar no processo de fazer jogos. Na produtora, porque também eu tenho uma participação na produtora audiovisual, a gente tem, por exemplo, uma dupla de roteiristas que mora na Alemanha e trabalha com a gente nos projetos que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. Então, a hiperconectividade fez com que a gente ficasse conectado no mundo todo. E, nesse sentido, a questão da linearidade começou a não fazer sentido. Então, a gente começou a se conectar com as pessoas de uma forma não linear. Então, a gente não precisa mais esperar para encontrar as pessoas. A gente não precisa mais esperar para ver uma programação de TV. A gente não precisa mais esperar para a gente poder montar uma programação profissional. A gente, na verdade, a gente pode ir fazendo diferentes conexões. Então, se eu quero ver alguma coisa, eu tenho N canais de streaming para poder me conectar. Se eu quero me conectar com as pessoas, eu não preciso mais me preocupar de colocar todas elas na mesma sala. Cada uma pode falar do seu ambiente. E também profissionalmente. Eu não preciso esperar a faculdade, por exemplo, para poder me desenvolver profissionalmente. Hoje tem uma série de cursos e uma série de oportunidades que a gente já pode ir fazendo na internet. Então, significa que a gente está vivendo uma não linearidade. A gente pode se conectar e não ficar esperando aquela programação que estava pré-determinada para nós ao longo da nossa vida. E também a gente já vinha sentindo uma atenção das pessoas muito escassa. Por que as pessoas começaram a sentir essa atenção escassa? Porque a gente está vivendo hoje no mundo com muitos estímulos. Então, na verdade, assim, nós todos, nós nos tornamos mídia. Então, a gente é curador de conteúdo, a gente produz, a gente distribui para a nossa própria rede. Então, nós nos tornamos mídia. Então, imagina que a gente fica preocupado com a programação e o compartilhamento de informação o dia inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente fica fazendo o gerenciamento da nossa própria reputação. A gente fica preocupado se determinado conteúdo que a gente postou foi bem recebido, se as pessoas interagiram, se isso foi para outras redes. Então, isso tudo é um período antes da pandemia. Então, assim, só por isso a gente já estava vivendo uma grande transformação. Porque as pessoas se perguntavam, eu quero ser médico a vida inteira? Eu quero ser engenheiro a vida inteira? Eu quero exercer psicologia a vida inteira?
as pessoas se perguntavam sobre isso, né? Porque com tantos estímulos e tantas oportunidades, será que a gente não poderia ser um médico empreendedor que pudesse trabalhar na área de tecnologia, criando aplicativos para compartilhar conhecimentos para países em desenvolvimento, por exemplo? Então, olha a quantidade de prismas que começam a se somar dentro dessa atividade. E a chegada da pandemia, ela trouxe novas mudanças na nossa vida. A primeira grande mudança é que a gente está vivendo uma aceleração e uma alfabetização digital. Então, todo mundo que ainda resistia um pouco com esse movimento digital teve que entrar de cabeça. Vide os aplicativos de webconferência, né? Hoje a família inteira fala pelo aplicativo de webconferência. Antigamente se falava videoconferência, né? Era uma coisa, ou Skype. Agora não, a gente fala Zoom, Meeting, né? A gente, Teams, e a família inteira se conecta, e a família se conecta pelo vídeo do WhatsApp. Então, o que acontece? Uma coisa que até pouco tempo atrás estava muito concentrada numa atividade profissional, agora está dentro de casa e ela é familiar. Então, a gente está vivendo uma alfabetização digital bastante acelerada. E também, por conta do isolamento, que as pessoas precisaram passar mais tempo em casa do que na rua, começaram a considerar alguns valores. Então, por exemplo, seria interessante eu dedicar mais tempo à minha família e, de repente, trabalhar neste ambiente familiar, ou, de repente, continuar as viagens e trabalhando distante da família. Ou, de repente, eu devo trabalhar em casa ou devo trabalhar dentro de um escritório? Eu devo atender demandas aqui do local, da minha região, ou eu devo pensar em demandas da China, da Europa, ou também dos Estados Unidos? Então, essas perguntas as pessoas estão fazendo. Elas estão fazendo porque elas estão tendo uma experimentação de estar pelo menos 3, 4 meses, e a gente entende que talvez vai um pouco mais, vivendo uma vida diferente. E está todo mundo vivendo essa vida diferente. E vivendo uma vida diferente está impulsionando também novos desejos, novas necessidades, novas escolhas. Por exemplo, as empresas já estão percebendo que não é tão produtivo colocar todas as pessoas no mesmo ambiente. Estão enxergando que a produtividade ocorre de uma maneira bastante interessante no home office. Então, eu já tenho observado empresas fechando escritórios e remodelando a sua forma de trabalhar a partir desse ambiente de home office. A gente também está observando empresas que estão aproveitando esse momento e se tornando digitais. Então, por exemplo, vamos pegar restaurantes. Restaurantes estavam atendendo fisicamente e agora praticamente todos os restaurantes estão tendo que desenvolver algum tipo de relacionamento digital. Outro aspecto interessante, áreas que antes estavam super estabelecidas, como, por exemplo, a indústria do turismo, está tendo que agora repensar as suas atividades. Porque mesmo que a gente consiga ter a vacina, e a gente vai ter, e a gente consiga retomar as nossas vidas, as pessoas talvez começarão a repensar como elas vão se locomover pelo mundo. E aí, nesse sentido, a gente vê empresas que até pouco tempo atrás eram consideradas gigantes e muito bem estabelecidas, como, por exemplo, o Airbnb, está tendo que reavaliar o seu negócio. Então, a gente está vivendo assim, uma grande DR, digamos assim, tá? Uma grande DR, todo mundo discutindo a sua relação. A relação pessoal, a sua relação com a família, a sua relação com a casa, a sua relação com o trabalho, as empresas vivendo a sua relação com o seu ambiente. Então, a gente está vivendo uma DR mundial, tá? Todo mundo discutindo a relação, tá? E, obviamente, nesse sentido, tomar decisões ficou mais difícil. Então, o que a gente pode tirar de aprendizados do período anterior e do período atual? Primeiro, as pessoas elas aprenderam a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aprendendo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, elas querem exercer uma profissão mais multidisciplinar. Elas não querem ser apenas um engenheiro, um médico, ou uma psicóloga, ou, de repente, né, uma arquiteta. Não, as pessoas estão enxergando a possibilidade de se conectar de diferentes maneiras. E isso tem sido uma coisa bem legal. E, ao mesmo tempo, neste momento pandêmico, que é um momento que é complicado, a gente está vendo muitas mudanças no jeito de se relacionar e de trabalhar. Então, nesse sentido, digamos que o tabuleiro ele tá mudando a sua relação e as peças também estão mudando a sua posição.
E aí fica aquela pergunta, tá, e como é que vai ser daqui para frente, né? Porque, na verdade, os jovens que estão aqui assistindo a nossa live, eles estão tendo que decidir por um futuro. Não pelo momento agora, presente, é por um futuro. E que futuro é esse, né? E aí eu digo para vocês, crise são momentos de oportunidades. Então, assim, por incrível que pareça, vou dizer uma coisa para vocês, pode parecer uma contradição, mas depois eu vou consolidar esse raciocínio com vocês. Mas é mais fácil a gente decidir num ambiente de crise do que num ambiente pré-estabelecido. Porque no ambiente pré-estabelecido, as narrativas estão todas construídas. Aí a gente fica se perguntando qual narrativa me serve ou qual é aquela que eu vou contribuir ou colaborar. Na crise, a gente tem a oportunidade de criar e produzir novas narrativas. Então, a gente tem aquilo que já acontecia, aquilo que está em transformação, e a gente tem uma grande página em branco que a gente pode escrever e desenhar. Então, assim, eu diria para vocês que agora existem desafios novos. E eu acho que é em cima desses desafios que eu gostaria, de alguma forma, ajudar vocês a decidirem sobre esse futuro. A dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é que talvez a pergunta não seja qual é a profissão que eu vou exercer, mas talvez sim quais habilidades eu devo desenvolver. Porque se eu vou fazer uma atuação multidisciplinar no futuro, eu preciso ter diferentes habilidades que poderão me ajudar a fazer essa atividade. Que atividades seriam essas? Que habilidades seriam essas? Vou trazer exemplos. Por exemplo, criatividade. Não existe uma faculdade de criatividade, mas criatividade é uma habilidade que a gente vai precisar. A outra, inovação. Não tem uma faculdade de inovação, mas inovação é algo que a gente vai precisar fazer muito daqui para frente. Outra habilidade, capacidade de resolver problemas complexos. Eu estou procurando ainda um curso de graduação que seja somente disso. Não tem, né? Mas é uma habilidade que a gente vai precisar. Outra, flexibilidade cognitiva. Caramba, que expressão é essa? Flexibilidade cognitiva que a gente está vivendo agora com a pandemia, que a gente está tendo que revisitar o nosso modelo normal o tempo inteiro. E a partir daí, estabelecer regras novas para aquilo que já estava estabelecido. Então, é uma habilidade importante. Eu quero saber qual é a faculdade que está oferecendo o curso de flexibilidade cognitiva, né? Então, o que acontece? São habilidades que elas precisam ser desenvolvidas frente a esse momento. Então, e eu vou trazer ainda mais um espectro, que é um espectro que eu venho dizendo que é o seguinte, eu estou sentindo muita falta de novas lideranças. Lideranças que sejam capazes de lidarem com esses ambientes complexos. E para as novas lideranças também serão necessárias novas habilidades, como, por exemplo, a vulnerabilidade. Porque hoje, para ser líder, você não tem que ser apenas uma pessoa forte. Você tem que ser uma pessoa aberta, transparente, sensível, que possa demonstrar que você está aberto para uma transformação, assim como aqueles que fazem parte do seu grupo. Além disso, você precisa ter empatia, você precisa sentir o outro, você precisa entender que realidade é essa. Além disso, a gente tem outro aspecto que é importante, que é a resiliência. Né? Com tantas transformações acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que desenvolver essa habilidade, como também a capacidade de construir equipes de confiança, equipes que vão criar um ambiente tão forte de confiança que elas poderão se transformar entendendo que podem contar um com os outros. Então, acontece, essas habilidades, elas serão fundamentais para o presente e para o futuro que nos aguarda, ou para os diferentes futuros que nos aguardam, né? Porque tenho certeza que aqui a gente tem diversas lideranças que poderão oportunizar novos futuros para todos nós. Então, dessa forma, o que eu trago para vocês é que vocês vão ter que decidir nesse momento por duas coisas, tá? Qual profissão exercer e em que lugar vocês vão realizar isso. Então, qual é a universidade, qual é a faculdade e o que vocês vão fazer. Eu sei que é uma decisão muito difícil, porque as duas são complexas. E aí, se eu for dar uma dica para vocês, eu diria o seguinte, escolham primeiro o lugar. Escolham um lugar que seja capaz de desenvolver essas habilidades. Por quê? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Hoje, quase todas as faculdades, você já tem possibilidade de fazer a tua matriz curricular e fazer eletivas de outros cursos.
As eletivas de outros cursos vão te dar essa formação multidisciplinar. Você precisa saber que cursos são esses e que cadeiras são essas que você pode somar no teu currículo. Além disso, existem vários projetos que são interdisciplinares ou transdisciplinares. Então, você pode ter experiências que você pode exercer junto com outros cursos. Viagens acadêmicas, eventos, concursos. Então, o que acontece? Hoje, a faculdade ela é um hub de conhecimentos onde a gente fica fazendo interconexões. E, por incrível que pareça, aquele modelo linear, hoje na faculdade, ele praticamente já não existe mais. A única linearidade que existe na faculdade é primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Mas a tua trajetória dentro da faculdade, ela é não linear. Você pode escolher cadeiras que são teóricas, práticas, cadeiras que podem ser daqui a pouco puxadas de outros cursos. Eu, por exemplo, quando eu fiz publicidade, naquela época, eu tinha uma namorada e ela era de jornalismo. E para a gente continuar juntos, os 2 primeiros anos a gente fez juntos, porque era o curso de comunicação social, e nos 2 anos finais vinham umas trilhas, e a gente ficou separado. Para a gente ficar junto, ela pegou cadeiras de publicidade e colocou como eletiva, e eu peguei cadeiras de jornalismo e coloquei como eletiva. Então, na verdade, eu tive quase uma segunda formação em jornalismo, porque eu peguei todas as minhas eletivas e concentrei em jornalismo. O que fez isso, e qual foi o benefício que eu tive hoje, é que hoje eu consigo escrever diferentes textos, desde um texto jornalístico até um texto publicitário. Então, assim, eu consegui ter flexibilidade por conta desses aprendizados. O Steve Jobs, por exemplo, ele deu uma passagem na vida dele que ele diz o seguinte, que chegou um certo momento que ele começou a se entediar pelas disciplinas de programação na faculdade onde ele cursava. Então ele resolveu fazer uma cadeira de tipografia, de desenho de letras. E aí ele achou aquilo o máximo. E ele ficou se perguntando, meu Deus, quando é que eu vou usar isso? E aí logo depois ele teve a oportunidade de desenhar um novo sistema operacional. E ele lembrou daquela cadeira que ele fez de tipografia. E aí ele fez o sistema operacional mais bonito da época, que foi o sistema da Apple, que era um sistema totalmente visual, que depois serviu de modelo para o Windows que a gente conhece. E até hoje a gente olha para os sistemas da Apple e a gente acha lindos, porque esses sistemas eles são muito bem desenhados e tem uma preocupação com, tipo, por exemplo, quando a gente vai no Word e a gente procura diferentes fontes, né? Isso é uma invenção do Steve Jobs, porque ele entendia que para se comunicar as letras tinham que ter formatos diferentes, porque foi o que ele aprendeu na cadeira de tipografia. Então, o conhecimento multidisciplinar é fundamental para que a gente possa fazer inovação, a gente possa empreender, a gente possa ter um comportamento criativo. Então, nesse sentido, a escolha desse lugar, dessa faculdade, dessa universidade é fundamental, porque é onde você vai beber dessas diferentes fontes, né? Então, você tem escolas menores, por exemplo, de nicho, como a SPM, que é de onde eu venho, né? A SPM é uma escola de nicho, então ali você vai ter cursos que estão relacionados à administração, à publicidade, ao design, a relações internacionais, ao jornalismo. Então, e todas elas baseadas em marketing, né? Então, você vai ter essa interconexão, mas também você pode escolher uma universidade maior, onde você pode ter cadeiras, formações que são diferentes. Então, um lugar onde você vai ter medicina, engenharia, você vai ter psicologia, direito, né? Então, você pode escolher também um lugar que você vai ter um espectro que vai ser mais amplo. Então, na verdade, assim, a escolha desse lugar vai ajudar vocês a desenvolverem essas competências. E aí, vocês devem estar dizendo, tá, mas como é que eu lido com essa escolha? Porque, por exemplo, a gente não está podendo conhecer as faculdades nesse momento fisicamente, mas é interessante dar um pulo nos sites, conhecer os seus programas, falar com profissionais que atuam nesses lugares, participar de eventos que esses lugares estão promovendo. Eu recomendo muito vocês estudarem bastante. Agora é o momento de não somente estudar português, matemática, história, geografia, mas é o momento de estudar ESPM, PUC, Unicinos, estudar carreiras, porque é esse ambiente que vai ajudar vocês a se conectarem com o futuro de vocês. E só para mostrar que esse tema não é um tema que hoje está só na nossa fala aqui, né? Eu recomendo para vocês 2 livros. Se vocês puderem dar uma lida rápida e ver
o quão é difícil escolher nesse momento, vocês vão se sentir fortalecidos, porque vocês vão sentir parte de um contexto que não é somente de vocês, é um contexto que é nacional, é mundial e está presente em todas as carreiras, tá? O primeiro livro se chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek, onde ele diz o seguinte, nesse livro. Ele fala assim, que hoje a gente vive um jogo que as regras, elas são imprecisas. A gente não sabe exatamente que regras a gente está jogando. E, ao mesmo tempo, também a gente não sabe quais são os jogadores que estão jogando conosco. Então, ele disse que nesse jogo, ser melhor não basta. Entendeu? Aliás, ele até diz que, em alguns momentos, o ideal é que você não seja nem o melhor, mas que você saiba sobreviver, que você consiga resistir a todas as intempéries desse jogo. E aí ele traz uma pesquisa que ele fez com os Mariners americanos, onde ele percebeu o seguinte, que as equipes que mais performavam nos Mariners não eram as equipes dos melhores oficiais, dos melhores soldados. Eram as equipes que tinham uma relação de confiança mais intrínseca. Era uma relação de confiança que cada um podia contar muito um com o outro. E aí ele percebeu que essas equipes, elas transcendiam a capacidade de cada um performar. Então, na verdade, olha só, isso tudo acontece porque nos Mariners trabalha muito a ideia e a cultura de que a gente tem que fazer uma gestão por contexto. O que é a gestão do contexto? Entre o mapa e o terreno, fica com o terreno. Porque o terreno vai te dar informações do momento. O mapa pode estar desatualizado. Então, por isso, a equipe de confiança é tão importante ali nos Mariners. Então, nesse sentido, estudem bastante, leiam bastante. Um outro livro que eu quero recomendar para vocês se chama Coragem para Liderar, da Brené Brown. Que livro é esse? Ela fez uma pesquisa de 2 décadas estudando a vulnerabilidade. E ela descobriu que a vulnerabilidade ela retrata uma série de comportamentos que são muito importantes para a liderança. E ela começou a levar esse conjunto de comportamentos para palestras com CEOs, mentorias com grandes empresas, até o momento que ela própria se tornou uma grande empresa. E aí ela teve que se tornar uma líder. E aí ela escreveu esse livro dizendo o quão é difícil você liderar, tendo que lidar com todos esses comportamentos. Então ela mostra a dificuldade que é desse mundo complexo que a gente vive hoje, liderar com a riqueza de comportamentos que a gente precisa exercer. Então, são 2 realidades que estão aí, ó. São 2 livros que chegaram recentemente, são livros bons e fáceis de serem lidos, gostosos de serem lidos, e ao mesmo tempo falando de dilemas que hoje está no coração de vocês e também está no meu coração, está no coração de outras pessoas que estão vivendo o mundo atual. Outro aspecto que eu gostaria de contribuir para vocês, assistam ou participem de eventos e de programas que hoje as faculdades estão abrindo gratuitamente. Então, por exemplo, a SPM abriu um programa chamado Pocket Live, SPM. O que é isso? São aulas abertas de marketing, de jogos, de liderança, de Big Data. Gente, vocês vão ter a oportunidade de assistir a aula com professores da escola, com temas que, de repente, podem ser interessantes para vocês. E não é só a SPM tem isso. Por exemplo, em São Paulo, a Mackenzie abriu também. Harvard abriu algumas aulas para as pessoas poderem assistir. Então, um aspecto da pandemia que é diferente de antes é que, como estão todos, na maioria, tendo que conviver mais tempo em suas casas, as escolas estão abrindo os seus cursos para que as pessoas possam conhecer. Olha que momento fantástico. Eu, por exemplo, já fiz vários agora na pandemia, porque também é a oportunidade de eu conhecer programas de outras instituições. E tem sido interessante. E eu mesmo também já fiz cursos gratuitos para a SPM que estão disponíveis. Então, o que acontece? É a oportunidade que vocês têm de poderem se conectar. Se conectar primeiro com o lugar, se conectar segundo com as habilidades que vocês querem desenvolver. Então, o que eu recomendo, participem. Aproveitem esse segundo semestre e participem. Olhem a PUC está com programa aberto, a Unicinos tem programa aberto, a SPM tem programa aberto. Vão lá, abram e acompanhem. Porque acompanhando, vocês vão poder... Oi, Cristina.
Aproveitar o teu gancho, né, de oportunidades, que eles não precisam necessariamente, né, esperar por terminar, por concluir, né, o ensino médio, para aproveitar todas essas oportunidades, né? Na verdade, assim, o que tu está propondo é uma mudança de olhar, né, sobre as coisas da vida, né? Então, isso já pode começar agora. A própria participação no evento de hoje já foi uma mostra daqueles que conseguiram captar uma oportunidade, né, na presença desse evento, né, num dia de tarde, às vezes fora do horário de aula, ou num horário que se poderia fazer uma outra coisa. Então, acho que seria assumir um protagonismo maior, né, nas suas escolhas de vida, né? E só para finalizar, o pessoal ali do chat que quiser ir trazendo as suas perguntas ou trazendo as suas contribuições, ali o Francisco trouxe uma questão falando sobre o respeito à ética, o respeito ao outro, né? Sobre a capacidade crítica de inovar. Então, quem quiser ir contribuindo e comentando ou trazendo perguntas, pode ficar à vontade, porque o Rodrigo tem mais uns minutinhos e depois a gente já vai cortar o embalo dele. Então, vamos aproveitar, pessoal. Agora também é uma oportunidade. Boa. Eu digo o seguinte, qual é a vantagem desse momento atual? É que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, participar desses programas abertos das faculdades é uma oportunidade que antes não existia, né? E a chance que a gente tem de se conectar com os nossos valores, com a ética que a gente respeita. Então, é a chance que a gente tem de se conectar. Então, a gente pode fazer isso nesse segundo semestre, antes da gente poder decidir por exatamente qual lugar a gente vai cursar e qual profissão a gente vai exercer. Então, para poder ajudar vocês nesse momento, vocês devem estar se perguntando, legal, onde é que estão as oportunidades? Onde é que estão as oportunidades? Eu diria uma coisa para vocês. Se a gente, nesse momento, está vivendo uma aceleração e uma alfabetização digital, então a gente tem que considerar que o que a gente vai fazer no futuro vai ter algum tipo de tecnologia envolvida. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, como uma pílula, talvez, para a gente poder refletir mais adiante, é que qualquer profissão que a gente for exercer, a gente tem que pensar como é que a gente vai lidar com a tecnologia e com a inovação dentro dessa profissão. Fala-se muito, por exemplo, da inteligência artificial. É a máquina fazendo processamentos e raciocínios como nós, seres humanos. Na verdade, eu venho acompanhando um outro movimento mundial, né, liderado pela IBM, liderado por outras empresas, onde se trabalha com a ideia de inteligência aumentada. O que é a inteligência aumentada? É quando seres humanos e máquinas trabalham juntos para produzir algo novo. A máquina, ela consegue nos dar muita informação com curadoria, mas a máquina, ela não tem empatia, a máquina, ela não é criativa e ela precisa da gente, né? Então, o que acontece? Existe aí a possibilidade de um grande casamento, um casamento profissional, um casamento empreendedor, um casamento que pode trazer coisas interessantíssimas mais adiante. Então, na verdade, eu convido vocês a pensarem quais habilidades podem ser desenvolvidas para trabalhar com a tecnologia. E, nesse sentido, eu tenho uma outra pergunta que eu também trago como provocação. Quais profissões, quais atividades surgirão a partir deste encontro? Porque, por exemplo, hoje a gente tem streamer. Streamer é um apresentador de jogos que joga e faz parte de equipes, né? E, ao mesmo tempo, é uma celebridade, é um influencer digital. Essa é uma profissão que está combinada com a tecnologia. Gestão de redes sociais. Então, a gestão de comunidades em meio a redes sociais. Arquitetos, arquitetura da informação, baseado em rede. Então, são atividades que estão surgindo, e estão surgindo de uma maneira muito rápida, e que podem ser novos lugares, novos espaços para esse futuro. Então, eu digo que no futuro, hoje, existe espaço para 4 grandes grupos de profissionais. Os empreendedores, porque vão criar empresas, serviços, produtos novos, né? Lideranças, que vão liderar em novos contextos e vão ter que ter habilidade de lidar com essas incertezas, trabalhando com o terreno sempre na frente. Pesquisadores,
estudando novos fenômenos, né, para poder saber tirar desses novos fenômenos quais são os aprendizados que esses novos fenômenos estão nos dando, e novos profissionais, aquelas pessoas que estão trazendo novas habilidades para exercer novas carreiras. Só para vocês terem noção, eu tenho um cliente que neste momento está contratando 50 novos desenvolvedores. 50 novos desenvolvedores. No momento onde a gente tem desemprego no país, a gente tem, infelizmente, muitas empresas pequenas, médias e grandes tendo que não somente demitir, mas tendo que fechar, a gente tem outras que estão precisando de novos profissionais. E esses novos profissionais, eles são urgentes. Então, é interessante, nesse sentido, estar atento a isso. Aí vocês podem estar se perguntando, ok, mas se o mundo está precisando desses novos profissionais, como é que eu vou me formar? Aí a dica que eu dou é busque carreiras que são generalistas. Carreiras como, por exemplo, administração. Administração é um excelente curso que te conecta com o futuro, porque na administração você vai poder conhecer todas as formas de gestão que vocês podem exercer no futuro, seja dentro de uma organização, seja dentro da própria empresa de vocês. Outro curso, publicidade. Mas a publicidade hoje já não é tão valorizada como antigamente. Mas o curso de publicidade te prepara para trabalhar com um conteúdo que é textual, imagem e vídeo. Então acontece, todo o conteúdo que gira hoje na internet é texto, é imagem e é vídeo. Então o que acontece? Você vai trabalhar com um espaço que é riquíssimo e cheio de oportunidades. Outro curso interessante, design, porque o mundo vai precisar de novas soluções. Quem é que vai trazer as novas soluções? São designers que trabalham com design thinking, que trabalham com metodologias para transformar problemas em soluções. Então, tem carreiras que hoje parecem que são apenas um recorte, mas elas abrem esse espectro todo. Então, eu sou formado, por exemplo, em publicidade, e as habilidades que eu aprendi na publicidade me ajudaram hoje a ser um desenvolvedor de jogos, ter uma empresa de cinema, ser hoje professor, porque na publicidade a gente aprende muito a se expressar, então eu aprendi muita técnica de apresentação dentro da publicidade, e depois fui buscando outras formações complementares para o desenvolvimento da minha profissão. Pensando de uma maneira ainda um pouquinho mais objetiva, hoje existem outras oportunidades que valem vocês olharem com uma atenção especial. A primeira é olhem para problemas locais, porque se hoje o mundo inteiro está passando por problemas, é um momento onde a gente vai olhar para problemas locais e daqui a pouco desenvolver a nossa região, desenvolver a nossa comunidade para que ela se diferencie, para que ela se fortaleça nesse momento. Observem dois movimentos na economia. As empresas que estão em crise, estão fechando, e se perguntem que tipo de apoio, que tipo de inovação, que tipo de ajuda elas precisam, e seja, talvez, um profissional para atuar nessa área, ou busquem também aquelas empresas que estão crescendo aceleradamente, porque elas também estão em crise. Elas estão em crise porque elas estão tendo que se desenvolver muito rápido. E, na verdade, é no crescimento acelerado que as empresas normalmente quebram, porque elas precisam revisitar processos, precisam botar dinheiro na frente, precisam contratar pessoas e mexer na sua cultura. Então, essas empresas que estão crescendo rapidamente, elas também estão passando por algum modelo de crise. E olhem para as profissões que estão hoje sendo oferecidas e se perguntem quais delas podem ajudar vocês a se conectarem em futuros que vocês ajudarão a construir mais adiante. Vocês tomando essas escolhas, eu tenho certeza, de coração, que vocês serão as novas lideranças que a gente precisa. Antes de a gente encerrar, o pessoal está meio intimidado ali, não quis colocar suas dúvidas em público, mas, Rodrigo, e vai ter lugar para todo mundo? Excelente pergunta. Vai ter sim, porque, na verdade, a gente pensava antes no mercado de trabalho saturado, porque a gente tinha profissões estabelecidas e, na verdade, as vagas giravam em torno daquelas profissões que estavam ali postas. Como agora a gente tem todo um arsenal
de profissões que estão sendo remodeladas, estão sendo redesenhadas e vão talvez ser criadas, eu diria para você que a gente tem hoje um oceano azul, porque na verdade, mais do que nunca hoje, a gente tem um conjunto muito maior de atividades profissionais que podem ser exercidas. O que eu gostaria de contribuir nesse momento é que a gente vai ter que somar essas oportunidades com essas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, a gente vai ter que somar essas profissões com criatividade, com inovação, com flexibilidade cognitiva, com capacidade de negociação, porque são essas habilidades que vão ajudar a transformar, por exemplo, arquitetos em arquitetos da informação, publicitários em streamers, né? Vai ajudar, de repente, a transformar profissionais do direito em, de repente, consultores ou mentores de novos negócios. Então, o que acontece? Essas profissões certamente terão espaço no futuro, mas com novas roupagens, com novas habilidades. Por isso que eu recomendo, nesse momento, vocês pensarem que habilidades vocês gostariam de desenvolver. Quais aquelas são fortes em vocês e quais aquelas que vocês gostariam de desenvolver. E aí enxergar nesses cursos onde vocês podem beber desse aprendizado e da faculdade, onde vocês podem, por meio de diferentes interações, enriquecer essa formação. Rodrigo, o Guilherme está nos perguntando, está nos trazendo uma questão que tem relação com isso que tu falaste agora. Deixa eu só conseguir ler aqui. Onde o senhor diria que as ciências humanas e sociais se encaixariam nesse novo futuro? Maravilha. Na verdade, elas serão justamente o que vai se conectar com as máquinas, né? com a tecnologia. Então, nas ciências humanas que a gente vai tirar a psicologia, a filosofia, a gente vai tirar a pedagogia, então a comunicação. Então, nas ciências humanas que a gente vai se conectar nos intervalos, nos espaços entre um processo tecnológico e outro processo tecnológico. É justamente as ciências humanas que oportunizarão a inovação. Porque, na verdade, a inovação, quando a gente fala de inovação, a inovação ela não é somente tecnológica. Muitas pessoas consideram a inovação somente algo ligado à tecnologia. A inovação é um processo novo que a gente realiza. É um processo novo que a gente realiza que vai trazer algum tipo de valor novo para a sociedade. Então, significa, são as ciências humanas que permitirão a gente poder ter novas formas de pensar, novas formas de agir, novas formas de trabalhar, novas formas de se relacionar. Então, de fato, as ciências humanas, elas têm hoje uma grande oportunidade de se desenvolverem e serem o grande diferencial desses novos futuros. Tá? E também com relação às ciências sociais, a mesma coisa. Olha, vamos falar, por exemplo, de redes sociais. Né? Rede social é puramente um comportamento social. Vamos falar de jogos. Jogos, essencialmente, são modelos sociais. Então, o que acontece? Nunca estivemos tão sociais. Aliás, até eu digo uma coisa. Eu digo que hoje a gente não está vivendo em isolamento social. Hoje a gente está vivendo em isolamento físico. Porque aqui de casa, eu estou me conectando nesse momento a 154 pessoas simultaneamente. Olha que momento social incrível que a gente está podendo compartilhar. Então, eu acho que são duas áreas que tendem muito a crescer. Elas fazem parte de toda a natureza do ser humano, mas elas tendem muito a crescer agora com essas oportunidades que estão se desenhando. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos para a nossa última pergunta. Começaram a aparecer outros questionamentos ali. Nós vamos para a última pergunta e o Rodrigo tem 4 minutinhos para responder. E olha que essa pergunta, o Natan caprichou. O senhor diria que esse desenvolvimento de tecnologias e novas profissões no Brasil tem capacidade de serem conduzidas pela iniciativa privada ou apostaria no investimento estatal?
Excelente pergunta. Eu sou partidário da iniciativa público-privada. Eu gosto das duas iniciativas conectadas, tá? Por quê? O privado, ele tem recursos e ele tem flexibilidade para fazer a inovação. Então a gente precisa da iniciativa privada para a gente poder ter investimento e a gente poder ter flexibilidade e aporte de inovação para a gente poder testar novos modelos, tá? Agora, o público, ele tem a massa. Então, o público, ele tem a capacidade de exponencializar esse processo. Então, quantas inovações, quantas pesquisas já foram realizadas e elas não chegaram a público porque não tinha uma parceria com o organismo público. Então, por exemplo, hoje, mais do que nunca, a gente precisa de universidades públicas conectadas com empresas privadas. Mais do que nunca hoje, a gente precisa de governos com o apoio da iniciativa privada, porque a gente vai ter, de um lado, um agente que ele é ágil, flexível e consegue aportar criatividade e inovação, e do outro lado, a gente tem um outro agente que pode exponencializar uma solução e torná-la ela um novo normal. Então, eu defendo muito a união dessas duas áreas. Só aproveitando rapidinho, Cristina, eu vi ali no chat alguém falando sobre desenvolvimento de jogos, né? Então, assim, jogos hoje, eles não são somente hoje uma área ou uma tecnologia. Jogos hoje são metodologia. Então, você pode trabalhar criando jogos, então, programando jogos, e aí você tem cursos de programação de jogos para isso. Você pode estudar jogos para usar essa metodologia na administração, no treinamento, na pesquisa, ou ainda mais, você pode usar os jogos para poder conhecer ou compreender o comportamento humano, porque os jogos, eles são um sistema fechado de regras, onde quando as pessoas estão dentro, elas se equivalem todas elas, e a gente consegue enxergar melhor o comportamento das pessoas. Então, é um excelente espaço para a gente conhecer melhor equipes, pessoas, lideranças. Então, os jogos como metodologia é algo que eu tenho certeza que vai estar é uma dessas áreas que vai estar nesse novo futuro. Nós vamos então passar para as tuas palavras finais. Passando para as tuas palavras finais, Rodrigo, e depois nós vamos fazer o encerramento, vamos fazer os agradecimentos e dar as orientações para o nosso próximo momento dessa tarde com os profissionais. Que bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, tá? Esse espaço. É um momento difícil para todos. Se qualquer pessoa de qualquer idade, se for tomar decisão nesse momento, vai sentir dificuldade, porque a gente está vivendo uma situação que é uma situação ímpar na história recente da humanidade, e a gente está tendo que lidar com muitas interações novas, né? Mas o que eu diria para vocês, não se concentrem nas dores da crise, se concentrem nas oportunidades que essa crise vai estar dando a vocês. Vocês estão, nesse momento, com uma página em branco aberta, com a vantagem, vocês podem ser os protagonistas dessa página em branco. A gente não tem um esquema que está todo desenhado e está pré-estabelecido para a gente. Não, a gente tem uma página em branco aberta. Então, se nesse momento, essas breves palavras que a gente pôde trocar aqui puderem ajudar vocês, encorajar vocês a serem esses protagonistas desse novo futuro, eu tenho certeza que vai estar sendo construído nesse momento uma relação nova de liderança que a gente tanto precisa daqui para frente. Então, eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade, e me coloco à disposição para que vocês permaneçam em contato comigo. Eu estou no LinkedIn, então se vocês quiserem se conectar comigo, é Valente_Rodrigo, então vocês podem se conectar ali. E também, se vocês quiserem se conectar no Instagram, é Criatividade_Valente. Então, são dois canais que eu estou ali em criatividade, conversando sobre inovação, sobre criatividade, sobre diversas formas de expressão, e no LinkedIn, trazendo projetos e para uma participação mais concreta das ações profissionais que eu venho participando. Rodrigo, nosso
profundo agradecimento, com certeza de que a gente volta a te incomodar, a gente volta a te procurar, seja por intermédio dos nossos alunos, ou seja como escola mesmo, né? Tu já disse que esses trabalhos em parceria, eles são o nosso futuro, né? Então, essa é a porta aberta que a gente precisava aqui para continuar pensando junto contigo e pensando em outras ações, tá? Eu não poderia deixar passar esse momento sem agradecer, evidentemente, todos os participantes, né? Sejam eles alunos, profissionais, as famílias, né? Tem algumas famílias que também fizeram questão de estar presentes, mas e agradecer também as nossas parcerias em termos de instituições de ensino, de graduação e pós-graduação, né? Neste momento, né? Nessa tarde com os profissionais da Unicinos, que nos apresenta aqui o Charles de Pinto, que é um professor e produtor musical, a ESPM, né? Que nos apresentou o nosso palestrante maravilhoso, né? Que nos brindou com a sua fala hoje. Então, são parcerias se mostrando, né, extremamente produtivas, né, e enfim, que também nos enchem de contentamento. Agora, então, antes de passarmos para o próximo momento dessa tarde com profissionais, eu quero fazer alguns lembretes. Serão 2 blocos de bate-papo com profissionais e depois um momento cultural. Então, um cuidado especial em relação ao horário, né? Então, o pessoal observar direitinho o horário de entrar em cada sala, né? Já deixar à mão ali o link para cada sala de bate-papo. Não ficar entrando e saindo, né? Sem poder, assim, prejudicando às vezes o clima ali, né? E o próprio mediador que vai precisar ficar toda hora dando aceite, as permissões para entrada e saída. Então, vamos todo mundo colaborar para que essas salas de bate-papo possam ser fluidas, né, e bem importantes para todo mundo. Lembrando também, às 16 horas, o momento cultural, ele não é um momento obrigatório, mas, me utilizando das palavras do Rodrigo, é também um momento de oportunidade, né, uma oportunidade para prestigiar os nossos colegas do 3º ano, para prestigiar os alunos do 2º também, que vão participar, professores. Então, é uma outra oportunidade. Ao final do evento vai ser disponibilizado um formulário, uma pesquisa, né, de satisfação, uma avaliação desse evento. Vai ser muito importante a gente poder ter o retorno de vocês. Então, realizem, são 2 minutinhos do tempo de vocês e a contribuição vai ser bem grande. Qualquer dúvida ou qualquer busca de outro material, eu vou disponibilizar também ali na sala da sessão psicopedagógica, do 2º e do 3º, os nomes, né, a bibliografia indicada aqui pelo Rodrigo, né, se alguém tiver feito alguma anotação que queira compartilhar com os colegas, a gente também pode disponibilizar ali na nossa sala. Essa sala da Psico é uma sala com materiais de diversas fontes, né, não é só a coordenadora do 3º ano ou a psicopedagoga, mas são os alunos também podem contribuir para enriquecer esse espaço. Eu vou encerrar aqui o meu agradecimento, Rodrigo, mais uma vez, e passar a palavra para a coordenadora do ano, Fernanda. Maravilha. Até logo, hein? Tudo de bom. Rodrigo, obrigada mais uma vez pelas tuas palavras tão... Oi? Obrigada ao Rodrigo pelas palavras tão fundamentais nesse momento que estamos passando. Aproveitem a oportunidade de hoje à tarde, né? Curtam bastante, perguntem e se entreguem. Não escutem só com os ouvidos, escutem com o coração, certo? E sejam os sujeitos da caminhada de vocês. Tá? A gente vai estar aqui para maiores dúvidas, mandem por e-mail, mandem pelo WhatsApp e vamos aproveitar essa tarde aí de aprendizagem.